Bom dia, bom dia, bom Meus dia. amigos, está chegando o nosso horário, não é? Hoje, dia 17 de outubro de 2021, nós estamos realizando o nosso quinto seminário espírita sobre a Boa Nova, ainda de forma virtual, online, mas, se Deus quiser, em breve poderemos fazê-lo presencialmente, reunindo-nos todos aqui na nossa casa, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, graças a Deus, no bairro do Morém, Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. Com certeza, em breve estaremos todos reunidos para podermos nos abraçar fisicamente, porque aqui nós nos abraçamos virtualmente e as nossas energias se encontram e nós podemos nos festejar. Hoje estamos muito alegres porque estamos recebendo o nosso irmão Victor Eduardo, que fará o nosso quinto seminário espírita, justamente no ano que estamos comemorando, né, o nosso quinto aniversário de fundação da nossa casa. Então, dia 12 de outubro, nós comemoramos 5 anos de existência da nossa sociedade e estamos realizando hoje, dia 17, o nosso quinto seminário espírita sobre a inspiração de Francisco de Assis, de Jesus, do Senhor, e com a presença, com certeza, junto a todos nós, dos nossos queridos amigos e irmãos espirituais. Então, vamos dar início ao nosso seminário. Eu vou pedir para a nossa companheira Denise para fazer a leitura do preparo, fazer a prece e lembrar a todos que mantenham seus microfones desligados para evitar qualquer tipo de microfonia. E, ao final, se o Vitor aceitar, nós vamos terminar por volta de 11h20, 11h30, de responder algumas perguntas, se alguém tiver. Claro, claro, por favor. A gente pode chegar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta. E aí eu recomendo assim: tem alguma pergunta, anota no papelzinho, deixa para o final, para não interromper o amigo na hora da exposição. E se alguém entrar, e Denise, você perceber que o microfone está ligado, manda aquela mensagenzinha para o companheiro para desligar o microfone, porque sabe como é que é. E se houver algum probleminha aí com a internet minha, que é meia flutuante, a Denise dá continuidade aí até o final, mas se Deus quiser vai tudo correr bem. Então, Denise, a palavra está com você. Por favor, pode fazer a leitura do preparo e a prece. Bom dia a todos. O texto que nós leremos, intitula-se O Próximo, do livro Assim Vencerás, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O próximo. O próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do norte, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais, os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na vida pública, é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste. As afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que nos surgem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia os outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos,
traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei. Ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Então, para fazer a nossa prece, eu vou recorrer à ajuda do irmão José Silvério Horta, do livro Parnaso de Além Túmulo. Oração. Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Obrigada, Senhor. Agradecemos a nossa irmã Denise, essa prece belíssima, essa mensagem inicial que abre o nosso 5º Seminário Espírita sobre a Boa Nova na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Vitor Eduardo, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica aí na Taquara, do Rio de Janeiro. Vitor, a palavra está com você, que você possa nos esclarecer com os seus conhecimentos, nos ajudando na nossa caminhada. É sempre um prazer recebê-lo. Um beijo no seu coração. A palavra... Obrigado. Deixa eu dividir a minha tela aqui, para a gente não ficar somente com o meu rosto aqui, né? Se tiver algum probleminha com a internet, também me avisem, por favor. Aqui dividiu. Acho que dividiu. Vamos ver. Foi, né? Eu também estou no celular aqui, caso caia a internet, eu passo aqui para o celular para poder não perder nada, né? Então, mais uma vez, né, agora oficialmente para todos, né, bom dia, minhas irmãs e meus irmãos, né, paz e bem a todos. Né, queria primeiro, mais uma vez, agradecer a minha irmã em Deus, a Rose, né, por mais esse convite para estar aqui participando desse 5º Seminário Espírita sobre a Boa Nova, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Né, eu conheço a Rose, mas a minha iniciação na mediunidade foi com a Rose, né? A Rose é a minha mentora e minha grande irmã, né, de Casa de Jesus Gonçalves. Eu fico muito feliz toda vez que a Rose me convida para fazer o estudo. Não porque sou eu que vou falar, né, mas é estar aqui em contato, a obrigação do estudo, né, a voz dela sempre, né, na minha cabeça, né? Meu filho, você pode fazer tal dia esse apresentação? Então, isso sempre ficou em mim, né? Fica em mim até hoje. Então, Rosa, mais uma vez, obrigado, né? Muito feliz de estar aqui. E nesse mês de outubro de 2021, né? A Rose
falou, dia 12, né, de outubro, né, a Casa de Estudos Espíritos Francisco de Assis celebra aí o seu aniversário, né, 5 anos de existência, e um mês também, de outubro, muito especial para todos nós, que lembramos do retorno ao plano espiritual, né, do imitador de Jesus, né, do pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, retorna aí ao plano espiritual no mês de outubro, né, que esteve aqui no século XIII, entre nós, né, reencarnado, para reconstruir a Igreja do Cristo, né, para continuar a mostrar, a vivenciar a Boa Nova. E como ele disse, né, quando fosse necessário, usando palavras. Né, uma frase bem interessante, bem bacana de Francisco de Assis, que abriu caminho para que também no mês de outubro, só que há 217 anos atrás, né, no dia 3/10/1804, reencarnasse entre nós o espírito que foi batizado como Hippolyte Guillaume Denisard Rivail, que no dia 18 de abril de 1857, né, aparece para a França, para a Europa, para o mundo, como Allan Kardec, né, o codificador da doutrina dos espíritos, lançando nessa data, então, a primeira versão do Livro dos Espíritos. E desse dia em diante, né, 18 de abril de 57, de 1857, né, o mundo recebe uma chave para entender tudo o que foi dito. Tudo. Desde Abraão, Moisés, profetas, né, e Jesus. O que Jesus fez e nos deixou, sem modificar nem a lei nem os profetas, né? Jesus falou, e o Allan Kardec fez questão do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ser não vim modificar a lei nem os profetas, né? Ele também teve o cuidado de colocar o primeiro capítulo exatamente dessa forma, que nem o Espiritismo estaria vindo. Jesus veio dar testemunho da verdade, a verdade de quem era Deus, né? E dando completude, ligando os pontos de tudo que existia de ensinamento sobre Deus até o momento da chegada dele. E esse trabalho de testemunho de Jesus, né, as obras de Jesus, ficou conhecido para todos nós como o Evangelho, né, as palavras de vida eterna, a Boa Nova. Né? Então, é com essa chave maravilhosa que o Espiritismo nos deixa, né, que hoje a gente vai estar aqui falando, né, desse quinto seminário, se eu só mudar meu slide ali, da lei divina, da lei natural. Né? Esse tema, Allan Kardec colocou como a terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? A terceira parte é chamada de leis morais. Tá? E ele vai colocar isso como a terceira, toda uma parte dedicada a leis morais, e a da lei divina, da lei natural, ela está como primeiro capítulo, né, que é contido nas questões 617 a 648. É onde Allan Kardec ele vai abordar o tema. E o Allan Kardec ele vai nos trazer, né, nesse tema, né, a linha de pensamento de como entender a lei de Deus. E ele nos esclarece sobre essas leis do ponto em que estamos na escala evolutiva. Não deixando de pontuar para onde iremos e qual é a abrangência dessa lei de Deus. Mas ele vai fazer aquela abordagem para nós, que estamos aqui ainda em provas e expiações. Né? E parar para pensar, por que o Kardec trouxe essa questão aos espíritos superiores? Né? Da lei divina e da lei natural, e ele abre, né, essa parte com esse tema, né? Que ele vai explorar desde o Velho Testamento até o século XIX. Tudo que estava ali. Né? E ele vai trazer para a gente esclarecimentos universais, atemporais, mas né, de tudo o que estava acontecendo, do que ele estava entendendo e recebendo dos espíritos. Né? E não podemos deixar de mencionar, de forma alguma, né, o que
também vai mostrar, mais uma vez, a grandeza e a genialidade desse espírito que estava entre nós, que esteve entre nós no século XIX. Né? Ele tinha a capacidade de perceber questões importantes dentro da sua missão, que, conforme o Dr. Bezerra de Menezes vai trazer para a gente no livro, né, Transição, da Amanhecer uma Nova Era, né, uma missão que já não era fácil. Né? Está demorando um pouquinho para trocar o slide, mas vai trocar. Né? A tarefa dele já não era fácil. Como diz o Dr. Bezerra, é difícil e complexa, porque ele precisava resgatar todo o edifício desmoronado da crença, reduzida a civilização às suas profundas reconduzindo, né, a toda aquela civilização, toda a civilização da época, às suas profundas bases religiosas. Lembrar que no século XIX, gente, né, a Europa, né, ainda fazia os rescaldos, sem trocadilho, da Inquisição. A França ainda se recuperava da Revolução Francesa, né? Se recuperava de uma Europa, de uma França belicosa, altamente belicosa, né? De um mundo, de uma Europa que vivia em guerra, que viveu em guerra, seja pela guerra da conquista, né? Seja pela guerra da Inquisição, seja pela guerra do combate ao erro do islamismo, ao erro dado pelo homem ao islamismo. Carlos Magno interrompe a ascensão do islamismo na Europa, conforme relatado por Emmanuel no Caminho da Luz. Então, a Europa que via que exemplos da religião os piores possíveis. Piores possíveis. Né? Vamos lembrar de onde São Bartolomeu foi na França, a Inquisição na Europa, essa guerra do Carlos Magno contra o islamismo, a Europa, religião para a Europa naquele momento era algo que não fazia o menor sentido. E esse homem veio exatamente naquele momento. Então, essa difícil missão dele, como diz o Dr. Bezerra, e ele vai tocar em pontos nevrálgicos nesse capítulo, nessa parte dos espíritos, mas não vai perder o jeito pedagogo, ele vai nos ensinar a pensar sobre essa questão. Né? E deixar aí, né, lembrar também da profunda frase que ele coloca na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é literalmente a abertura de toda a terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade, atemporal. O sentimento junto com a inteligência, o sentimento com a razão estão juntos. Olha a profundidade da frase. Né? Então, é importante também que a gente, para o dia de hoje, a gente lembre de uma frase, né, como já está ali no slide, que Paulo trouxe na segunda epístola aos Coríntios, 3:6. Né? Coríntios, que era muito conhecida de Paulo, né? Paulo ficou em Coríntios um tempo, né, com Prisca e o seu marido, que eu esqueci o nome dele, marido é o nome dele. E Paulo vai escrever, o mestre, Jesus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, o Espírito vivifica. Né? Francisco de Assis. Prega o Evangelho, mas se precisar, use palavras. Né? Lembrar que o próprio codificador, ele vai dizer que precisamos construir a capacidade de extrair e absorver a essência do que estamos estudando por trás da forma. E não nos limitemos a concluir que o que estamos estudando, aprendendo nesse momento, onde estamos na evolução espírita, é o aprendizado definitivo, que não há mais nada para ser melhorado. Né? A gente não pode fazer isso. Né? Continua estudando, lendo, sempre vai ter algo novo. E é isso que Kardec vai nos conduzir nessa parte. Né?
No início do Livro dos Espíritos, dos benfeitores espirituais, vamos lembrar disso também, né? Eles vão nos informar que para nós espíritos imperfeitos encarnados na Terra, né, ainda nos faltam sentidos para entender a Deus. O nosso ponto de vista atual, nossa capacidade de entendimento e de discernimento é de um mundo de provas e expiações. Por isso nós vamos sentir a Deus e o adivinharemos, como dizem os espíritos para Kardec, né? E é da mesma forma que vamos aplicar esse conceito, né, de adivinhar e de sentir para o entendimento das leis naturais, das leis que regem o universo. A gente ainda não tem todo o cabedal de sentidos e conhecimento para que consigamos, com o esclarecimento que hoje conseguimos ter, entender a profundidade de tudo. E essa manhã também, hoje aqui, queridos irmãs e irmãos, né, o principal objetivo nosso, né, acho que não é vamos conseguir sair daqui sabendo tudo que está na terceira parte. Não, não. Acho que o nosso objetivo principal aqui, todos nós, né, acho que é poder educar o nosso olhar espiritual, para entender que ainda há vários pontos para descobrirmos. Né? Vamos usar o concreto, o que temos hoje, mas vamos sair para o abstrato. Saindo do mundo material para buscarmos a visão do tema do plano espiritual, como espíritos imortais que somos. Para que aí sim coloquemos a nossa vontade em prática, entendermos e conhecermos a lei de Deus. E mesmo ainda imperfeitos, tá? Vamos até fazer um ponto aqui, né? A gente não pode entender o seguinte, que a Terra é um castigo. Não. A Terra, mundo para as pessoas, não é um castigo. Né? Vamos deixar isso claro. Mundo de provas e expiações, ele está perfeitamente em consonância com a lei de Deus. Perfeitamente. Né? E nós estamos exatamente dentro da escala evolutiva de espírito. Né? Passa pelos três reinos, né? Mineral, animal, vegetal, vai acordar vegetal, animal, vai acordar nominal, com livre-arbítrio, e vai começar mundo primitivo, provas e expiações, mundo regeneração, mundo feliz, mundo celeste. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É assim. Então, a gente não está no lugar errado. Não é um castigo estar aqui. É uma etapa da nossa evolução. Tem erros e acertos, provas e expiações. É onde a gente começa a ter mais contato com a lei de Deus. Começa a dar mais um passo nessa caminhada. Mas está tudo dentro da programação. E o que vai fazer a diferença para todos nós, à medida que a gente está caminhando na evolução como espírito, é a nossa fidelidade a Deus, que nos mantém no caminho que levará a Ele. Mesmo que ainda não saibamos tudo. Mesmo que essa frase que está na nossa frente ainda seja muito difícil de compreensão, porque ela é universal, atemporal. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Não é da Terra, isso é do universo, ou do multiverso, como a ciência diz hoje. Né? É de tudo. Mas se eu sinto a Deus, dito pelos Espíritos, eu estou para as expiações, está na lei de Deus, está certinho, e eu sinto a Deus, eu preciso ser fiel a esse sentimento que eu tenho a Deus, para ficar nesse caminho que está certinho para mim. É isso que a gente tem que trazer, e a doutrina, essa chave nos traz, para tirar essa angústia. Ai, meu Deus do céu, então aqui eu estou sofrendo porque eu não consigo entender essa frase? Não, aí você está sendo impaciente. Aí você está sofrendo por impaciência. Nesse momento, você
pratique a sua fidelidade sentindo Deus e seguindo aquilo que o seu coração sente. E nós vamos ver o professor Kardec caminhar para isso. E é ficando nesse caminho que a gente vai entender por que Kardec vai falar da lei moral. Por que ele vai levar para a lei moral? Né? Então, Allan Kardec ele vai trabalhar em como estabelecer uma definição, né, ao nosso entendimento da nossa escala evolutiva, né? Como é que a gente vai entender lei moral, lei natural? Então, ele vai, como pedagogo, perguntando para definir, colocar uma palavra, um termo de comparação, ele vai ali para poder criar uma explicação para uma frase que é altamente abrangente e universal. Ele sabe que a frase é universal, mas ele vai trazer para a primeira série, como bom pedagogo que é. E aí vem Kardec. Vamos pegar a primeira coisa que ele vai fazer, o conceito natural. Então ele vai, vamos definir. Então, lei natural é a lei sem nenhuma modificação. É a lei que vem direto de Deus. A lei divina. Sem nenhum filtro do ser humano. Tá? Sem nenhum filtro do ser humano. Então, é a lei natural. A lei natural é a lei que vem de Deus. Né? Ponto. E aí os espíritos vão completar a resposta de uma forma bem interessante. Os espíritos vão colocar para o Kardec. Indica-lhe o espírito o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Opa! Apareceu uma segunda informação importantíssima nessa frase. Né? Porque a lei natural é o que o espírito deve e não deve fazer. E aí ele vai, e só é infeliz quando ele se afasta. Opa! Aí tem uma informação que apareceu. Eu não tinha perguntado isso ainda. Mas por que você me disse isso? Né? Os benfeitores espirituais, eles vão nos levar ao efeito, à base natural da lei de causa e efeito. Olha que interessante. É a causa primária de todas as infelicidades, né? Ou seja, das doenças, das perturbações, das mazelas que os espíritos passam em provas e expiações. É se afastar da lei de Deus. Então, as mazelas, os sofrimentos causados por nós, qual é a origem? A origem natural, a causa natural, é o afastamento da lei de Deus. Olha que interessante. Né? Então, tudo se remete a isso. Ah, por que hoje eu sofro, tenho tanta doença? A causa primária é porque você está afastado da lei de Deus. Precisa voltar. E aqui, nesse ponto, nós vamos remeter a uma frase que vem da história da humanidade. E o Kardec vai chegar nela mais na frente um pouquinho. Né? Quem é aquele que se afasta da lei de Deus? Satanás. Diabo. O pecador. Aquele que viola a lei de Deus, aquele que está em conflito com a lei de Deus, é conhecido. A palavra que define em hebraico é Satanás. A palavra que define em grego é diabolos. A palavra que a maioria de nós cresceu escutando é o pecador. É aquele que está afastado da lei de Deus. Então, já que a gente está falando de lei de Deus, né, vamos aproveitar o momento até para... Vamos colocar Deus no lugar dele. É sempre bom. Né? Sempre bom a gente lembrar. Deus é a inteligência suprema. Né? Causa primária de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Tá? Então, ele é o Deus, o Criador do sistema solar, da galáxia, dos multiversos, das criaturas, de tudo.
E uma coisa que a gente eu sei que às vezes é mais fácil a gente pensar dessa forma, mas a gente não pode pensar dessa forma. Deus não é a soma de tudo. Tá? Na ciência exata, se você soma tudo, dá um resultado definido. Deus é imaterial. Se tudo acabar, ele fica. Então, ele não é a soma de todas as coisas. Ele é além. É o criador de todas as coisas. Que tudo pode acabar. Ele não acaba. Né? Então, se a gente está falando de Deus, né, é o criador de todas as coisas, e cria tudo desde o início, como estão os Espíritos, a lei de Deus ela é imutável, porque ele é a inteligência suprema. E a lei dele existe desde toda a criação. Isso é importante. Por quê? Ela precisa ser imutável e existir desde toda a criação para manter a harmonia de tudo, presente, passado e futuro. E aqui vai vir também um ponto interessante dos espíritos, por quê? Vão dizer para Kardec, é sendo imutável que a harmonia da criação é mantida. A harmonia do universo material e do universo moral. Olha que interessante. O equilíbrio das coisas estão do universo material em equilíbrio com o universo moral. Opa! Eu já vi isso em algum lugar. Vi 2 vezes. Na questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia. E o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Admirável lei de harmonia. O universo material, o universo moral. Aqui tem mais uma coisa também que a gente já viu. O que apareceu aqui, gente? A tríade. Deus, Espírito e Matéria. Vê se não apareceu. Interessante, né? Então, se a lei de Deus é imutável, o que muda? O Kardec ele vai lá e vai dizer, Deus é o Criador. A lei é imutável desde que o mundo é mundo, ou desde que o universo se fez, para manter a harmonia material e moral. Mas por que muda? Porque eu vejo variação. O que muda? Né? Então vamos... 3 pontos importantes aqui. Vamos ver. Universo material, matéria. Universo moral, espírito. Lei divina, imutável. Universo material, matéria, é a mesma desde a criação. Está no fluido cósmico, é transformada para formar planetas, galáxias, mundos e seres humanos. A matéria é a mesma. Matéria, a primária. Né? Fazer uma alusão, né? A gente não está falando aqui do bolo, da pizza, do macarrão, né? Não está falando disso. Essas são diferentes. Farinha, mas o trigo é o mesmo. O trigo transformado, trabalhado, vira farinha etérea. Se eu trabalho e transformo ela, vira um pão pesado. Eu posso transformar ela mais um pouco, ela pode virar o quê? Uma massa fresca mole. Um bolo fofinho, erado. Transformações do mesmo trigo. Mas o trigo é o mesmo. Esse não muda. Muda a minha transformação. A matéria é a mesma. O que muda é a transformação. O que muda é o peso dos mundos. O peso da matéria. Né?
durona aqui no plano pós-expiações, né? A lei de Deus, imutável também, mesma desde a criação, para poder ter harmonia. E aí é interessante, sobrou quem? O Espírito. Criado simples e ignorante, evolui ao infinito, atinge a imagem e semelhança de Deus. Então, o que muda? Quem é que está mudando nessa história toda? Se a lei de Deus é imutável, a criação é imutável, o que está mudando? A compreensão, o entendimento da lei de Deus. Porque é o Espírito que precisa evoluir. Interessante isso, né? Então, é a compreensão que vai mudar. E é através da evolução moral do espírito que ele faz com que conheça a lei. E a compreensão do espírito, ela só vai mudar através da sua evolução moral. As sucessivas reencarnações que vão levar ele de simples e ignorante a puro. Ele precisa. Por quê? Ele precisa vir provando encarnação, porque ele conhece a lei, coloca em prática, ganha intimidade com a lei, conhece mais leis são abertas para ele, na verdade, mais ele tem acesso aos detalhes da lei ou a mais leis, vai colocando mais em prática, vai ganhando intimidade com essa lei e vai conhecendo mais a lei até virar o quê? Né? Como diz uma frase linda de André Luiz, virar potências divinas. Cristos. Co-criadores em plano maior, em comunhão indescritível com Deus, frase de André Luiz. Indescritível, comunhão indescritível com Deus. A palavra é indescritível, não tem como descrever qual é a comunhão de Jesus, no Espírito Cristo, com Deus, que conhece todas as leis, conhece Deus e dá testemunho da verdade, que conhece. Ele não fala sobre, ele fala de Deus, porque ele está em comunhão com Deus, e tem o total domínio das leis de Deus, porque ele evoluiu moralmente a ponto de saber usar as leis de Deus. E é isso que é interessante, porque os espíritos vão dizer para Kardec, e o Kardec vai abordar bem claramente isso, né? Lei natural, né? O Kardec não vai perguntar na 617, tá? Aqui, gente, eu até só um parênteses, para aqueles estudando, começando a ler o Livro dos Espíritos, né? Eu recomendo ler a tradução ou da Sandra Klepper ou do Herculano Pires. Por quê? Eles deixam notas, né? Referências cruzadas, outros livros que ajudam a compreensão. Então, para estudar é bom quando você tem uma referência cruzada. Então, ou a tradução da Sandra Klepper ou do Herculano Pires, tá? Porque é bem bacana e deixa notas que ajudam a gente a procurar outras obras, né? As obras complementares, né? Ou estudos do próprio Herculano. O Herculano estudou muita coisa, tem muita coisa bacana do Herculano Pires. Tá? Então, na 617, o Kardec vai perguntar as leis divinas, o que as leis divinas abrangem? Refere-se a algo mais além da conduta moral? O Kardec já percebeu. Ele está puxando, só para ter a certeza, né? Ele está fazendo a pergunta para ratificar o conhecimento. Os espíritos vão ratificar o conhecimento. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Aí os espíritos vão se separar, né? E vão trazer uma palavra interessante. O sábio, a palavra em francês, savant, ela também pode ser cientista, tá? E embaixo, o Kardec ele vai falar ciência. Então, aqui também a gente pode ler. O cientista, o sábio, estuda as leis da matéria. O homem de bem
estuda as da alma e as segue. Botou 2 verbos. O cientista estuda, o homem de bem estuda e segue. Opa! Mas são 2 pessoas distintas? Não. Aí que a gente tem que abrir. O nosso lado intelectual, sábio, cientista, ele estuda a lei da matéria. Mas o homem de bem dentro de nós tem que estudar a lei moral e pôr em prática. Por quê? A lei natural, a lei física, química, física, biologia, botânica, astronomia, já está escrita e não vai mudar. Não pode. Por causa da harmonia do universo. Não pode mudar. Mas eu preciso conquistar o meu direito de ter acesso às informações para saber usá-la. Então, o que está em jogo aqui é o meu aprimoramento moral. Para que todas essas caixas possam cada vez mais serem descortinadas para mim. Na Revista Espírita de agosto de 69, né, há uma passagem, né, Allan Kardec ele trouxe o seguinte, tá? Antes de mais, né, de mais informação, de mais coisas, estabeleçamos que não é o homem que está submetido às leis físicas, mas sim os elementos físicos que as constituem. Ele sofre as consequências das leis físicas, tanto quanto as ignora, mas as domina e dirige à medida que aprende a conhecê-las. Então, em algum certo momento, em provas e expiações, a gente pode ser pego até vendo alguma lei física causando algum sofrimento para a gente. Tem nada fora das leis. Mas eu preciso entender que eu preciso ganhar conhecimento não sobre a lei apenas, mas como lidar com isso, para que eu possa ter acesso ao todo o conteúdo da lei, por causa do quê? Do uso correto. É preciso que a gente atinja discernimento do que é bem e do que é mal, para que a gente possa ter acesso a tudo. Todos podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos ainda a compreendem. E aí tem nessa resposta dos Espíritos tem um outro fator, a vontade. Não é só uma limitação de compreensão porque eu sou ainda imperfeito, porque estou em provas e expiações. Eu não estou aqui a vida eterna. Eu estou aqui para galgar degraus. Então, eu preciso que eu subir. Então, eu preciso descortinar, entender. Só que a minha evolução é só o estudo? Não. É o estudo da lei moral e colocá-la em prática. Por isso, o outro verbo de ação lá em cima. Estuda as 2, mas uma, como homem de bem, você tem que botar em prática. E aí, Allan Kardec, desse ponto aqui, ele vai fazer a pergunta que vai abalar a história do mundo. Diria eu que ele vai catucar a onça com vara curta. Né? Ele vai. Ele está entendendo até o momento tudo que está sendo falado pelos espíritos, só que agora ele vai, bom, eu já captei. Agora eu preciso perguntar. Eu sei que isso vai causar um furor, mas eu tenho que perguntar. Onde está escrita a lei de Deus? Naquela época, todos nós esperaríamos, né? Nos 10 mandamentos, no Corão, na Bíblia,
Não, e Lutero, né? Não, está Buda que trouxe, né? Os espíritos fazem a resposta mais direta impossível. Na consciência. Opa! O Kardec parou. Né? Opa! Não é um livro. Não disseram nem assim, olha, você está escrevendo agora a Lei de Deus, espera mais um pouquinho, mais uns 10 anos, que aí até 65 você publica toda a Lei de Deus, nos 5 livros. Não. Na consciência. E é desse ponto que Kardec vai buscar a autenticidade de tudo que está escrito em relação à Lei de Deus na Terra. Não importando a religião. E aí ele vai andar. Se está na consciência, né, ele vai perguntar por que então teve necessidade de ser revelada? Lembrar mais uma vez, gente, que aqui está no rescaldo da Inquisição, né, tem Torá, tem islamismo, tem Martim Lutero, tem Bíblia, tá tudo ali. E uma Europa materialista, já desacreditada. E aí, então, deixa eu tentar ver a autenticidade de tudo que foi. Será que tudo que foi posto está errado? Porque tem coisas escritas que vocês falam não está fazendo sentido o que está escrito. Se vocês falaram que o espírito está evoluindo, tem coisa que eu estou olhando ali que está fazendo sentido, opa. Né? Então, o Kardec é interessante que ele vai continuar a buscar esse entendimento sobre a autenticidade do que está disponível no mundo sobre a lei de Deus. E ele vai perguntar, inclusive, sobre os instrumentos que trouxeram a lei de Deus. Tudo escrito. Ele vai perguntar as duas coisas. O que está escrito é isso mesmo? Por que está escrito? Por que veio? Se está na consciência, por que veio? E quem trouxe? Será que... Então é quem trouxe o problema? Aí o que os espíritos vão falar, olha, calma, nem lá nem cá. O problema não é quem trouxe, o problema não é o que está escrito. Vamos chegar lá. Você vai chegar a essa sua conclusão. E eu vou trazer uma coisa muito interessante. Revista Espírita, maio de 1865. É o Espírito Pascal falando com Allan Kardec, conversando com Allan Kardec na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas Parisienses. Né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? O Pascal vai falar o seguinte para Kardec. Eu vou ler aqui da Revista Espírita, porque é muito interessante. Tá? E vai completar bem o que a gente vai puxar, ou até uma resposta que os espíritos vão dar para Kardec. Pascal vai dizer o seguinte: lembrai-vos disto. O espírito humano move-se e se agita sob a influência de 3 causas que são a reflexão, a inspiração e a revelação. A reflexão é a riqueza das vossas lembranças, que agitais voluntariamente. Nela o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. Reflexão, não é lembrança, é reflexão. É o que Agostinho nos pede para fazer, a reflexão. Porque aí a gente vai extrair o quê? A essência do que estamos fazendo. Colocar essa essência do que estamos fazendo contra a essência da lei de Deus. Porque ele fala, encontra o que é rigorosamente útil, tá? Para satisfazer a necessidade de uma posição estacionária. Né? Então, para poder tirar da inércia, andar. A inspiração é a influência dos espíritos extraterrestres, né, terrícolas, que se misturam mais ou menos às suas próprias reflexões para vos compelir ao progresso. É uma força nova que se junta a uma força adquirida.
para vos levar mais longe do que o presente. Então, a hora que eu paro para fazer a minha reflexão, a minha psicoanálise, que eu entro em contato com a essência e com a lei de Deus, eu vou receber uma inspiração dos benfeitores espirituais, que é para potencializar aquilo que é útil para mim. Faz sentido com a prece. E agora, olha que interessante. Ele vai dizer. A revelação é a mais elevada das forças que agitam o espírito do homem. Porque vem de Deus. E só se manifesta por sua vontade expressa. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, o Consolador prometido, o Espiritismo. Ah, mas João não fez o Apocalipse. Não estou dizendo que ele não tenha sido feito, inspirado por Jesus. Mas revelação. Kardec deixa isso claro na obra dele. Terceira revelação. Né? Olha o uso da palavra, né? com a propriedade correta dela. Né? Algo que veio de Deus. A direção é de Deus. Ela é rara, Pascal vai dizer para Kardec. Por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente para o que a experimenta, a ponto de sentir-se involuntariamente tomado de santo respeito. Repito, ela é rara. E dada ordinariamente como recompensa à fé sincera aos corações devotados. Mas não tomeis como revelação tudo quanto pode ser dado como tal. E aí isso vai fazer muito interessante, está na Revista Espírita, maio de 1865, o Espírito é Pascal. Ele está falando sobre a verdade. Tá? E quando Kardec pergunta qual é a característica de um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Então, o verdadeiro profeta, que é inspirado por Deus, como diria o Pascal, que é um momento raro, que é uma revelação e vem direto de Deus, tem que ser realmente um homem de bem. O Kardec não tem jeito. E quem é? Quem é esse modelo na Terra? Jesus. Os espíritos vão ter cuidado, justamente, cuidado para você não achar que todos os demais profetas, né, não trouxeram verdades. Trouxeram. Cuidado com a sua interpretação. O verdadeiro profeta, o homem de bem inspirado por Deus, o modelo mais completo é Jesus, o co-criador em plano maior da Terra. Né? Mas os demais não quer dizer que estão errados. Também tem interpretação, tem coisas boas, tem coisas úteis. Cabe a gente também refletir para receber as inspirações. A letra mata. Entenderam o que Paulo falou? A letra mata. O espírito é que vivifica. Eu preciso refletir. O professor Kardec ele vai dizer isso claramente. Estude tudo, aprofunde tudo, abandone verdade, mas não fique com uma mentira, porque reflita. Espírito superior não fica triste, porque um modelo e guia foi enviado à Terra, Jesus. Esse sim era que estava inspirado diretamente por Deus. É por isso que sempre Jesus falou, né? Sempre falou. Em verdade vos digo. Por que ele começa as frases assim?
porque ele fala de Deus, ele vê Deus. Então, ele dá testemunho da verdade. Ele não está dizendo, olha, a minha interpretação sobre esse ponto é essa. Não. Olha só, é isso que acontece porque eu estou em comunhão com um Pai indescritível. Então, eu preciso dar testemunho da verdade. Então, se Jesus esteve entre nós e deu testemunho da verdade, da verdadeira lei de Deus, o que nós fizemos? Né? A gente continua a interpretar a lei de Deus errada. A interpretação continua sendo errada. Inclusive, o que Jesus fez. E os Espíritos vão dizer, é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Por que eles estão falando isso também? A própria Inquisição, né, um exemplo muito da Inquisição, mas é com todo carinho, aquele erro de interpretação que foi causado por nós, a lei de Deus, né? A lei de Deus foi usada o quê? Para benefício próprio. É usar o santo nome de Deus e não. Para apropriar, para julgar, para botar a minha interpretação como poder. Quando eu faço isso, eu me coloco no lugar de Deus. Eu não posso me colocar no lugar de Deus jamais. Tem uma parte interessante da história também, né, que trazer o Atos dos Apóstolos, né, 17, 18, 20, 35, 38 e 42, está em Atos, né? Essa frase que eu vou trazer é de Gamaliel, né? Para quem já leu Paulo Estevão, né? Gamaliel era o juiz do Sinédrio, né? E durante o julgamento de Estevão, né? Estevão, Filipe, Pedro e João, né? Que é relatado por Emmanuel na obra Paulo Estevão, né? O Gamaliel é o doutor da lei, um juiz do Sinédrio, né? Que é o mentor e tutor de Saulo de Tarso, né? O Gamaliel estava preparando o Saulo para quando o Gamaliel se aposentasse lá do Sinédrio, né? Vamos dizer assim, né? Do Superior Tribunal de Justiça. O indicado ao Supremo seria o Tarso, o Saulo, no lugar dele, né? E na questão relativa a Estevão, Filipe, Pedro e João, que Saulo manda prender, né, o Gamaliel conversa com ele a respeito da decisão de perseguir e condenar os 4, né? E tenta desfazê-lo da ideia de condenação. No livro, por Emmanuel, né, o Saulo acaba concordando com Gamaliel e solta Pedro e Filipe, porque são pais de família, manda João para o exílio, mas condena o Estevão, que acaba sendo morto pelo apedrejamento. Isso está no Paulo Estevão. Aqui eu estou no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos. Por quê? Aqui, olha a frase que Gamaliel vai falar. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, eu não posso me colocar no lugar de Deus. A obra de Deus, ela vai acontecer, né? E ela vai acontecer e basta nós olharmos para onde? Na natureza. Eu não consigo impedir o curso da natureza. Não, a natureza é o livro de Deus escrito para nós. Né? O homem pode conhecê-la, as leis de Deus, sempre que desejou buscá-las. Eis, pois, que os seus preceitos foram proclamados em todos os tempos, pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos, saídos da barbárie. Né? Então, está lá. Né? Dr. Bezerra também vai trazer que ninguém, força alguma, pode erguer-se em forma de impedimento aos desígnios divinos. Aqui é uma frase que está no Amanhecer da Nova Era, né? Eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu não entendo a lei de Deus.
Aí eu olho, vejo alguma coisa, eu quero impedir. E é isso que o Gamaliel está falando para o Paulo. Paulo, você não precisa impedir as coisas porque você acha que está errado. Você está querendo se meter no lugar de Deus, porque ninguém, força alguma, pode impedir. O vento sopra onde quer. Jesus disse isso para Nicodemos. Você quer se colocar no lugar de Deus. Se Deus não proíbe nada, por que você quer proibir? E acusar e julgar? Né? Isso é toda a passagem que vai ficar também, da mesma forma, em Maria de Madalena, de Magdala. Quando eles chegam, todo mundo chega para apedrejá-la e falam, ela traiu o marido, ela é adúltera. Ela, o livre-arbítrio dela, Jesus ficou calado. Ele não se meteu. Ele abaixou e ficou escrevendo na terra. Eu não vou impedir, não me meter no livre-arbítrio dela. Aí a segunda frase, a lei manda apedrejá-la. Aí, quando falou da coletividade, ele se meteu. Aí não. Aí vocês estão interpretando a lei errada. A lei de Deus não é essa. A lei de justiça, do outro lado, tem misericórdia. Eu não falei para vocês, quando baterem numa face da outra, não é para vocês apanharem. É para dar a face da justiça. Sejam ingênuos como as pombas, mas alertas como as serpentes. Se alguém te bater numa face, dá a face da justiça para pensar se realmente você tem que fazer alguma coisa. Ele não mandou perdoar? Então, o livre-arbítrio, cuidado para você não se colocar no lugar de Deus. O vento sopra onde quer. Interpreta pela letra, vai acabar sofrendo. Porque está interpretando a letra, não está refletindo para buscar a inspiração. Né? Olha que bacana lá que veio. Né? E essa evolução do espírito, né, que o Kardec vai falar, então ele vai chegar justamente então, que definição podemos dar da moral? Se a evolução é moral. A moral é a regra de boa conduta. É, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Não facilitou muito, mas é a distinção entre o bem e o mal, fundamentada sob observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando ao bem e para o bem de todos. Eu já vi essa frase em algum lugar. Né? Bem quando faz tudo visando o bem para todos, porque então observa a lei de Deus. Né? Então aqui, quando o Kardec ele vai... Então me dá uma definição de moral. Distinção entre o bem e o mal. A moral é minha. É como eu me mantenho fiel à lei de Deus, não importa onde eu estou. E aí a gente vai entender, né, aquela frase que está em vermelho ali, o mandamento maior da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu espírito, mas, e aqui temos o segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o Kardec, com essa frase, na verdade, lembrando dos mandamentos, ele vai falar, bom, o bem e o mal, então, eu vou entrar no ponto do bem e o mal e amar o próximo como a si mesmo. Eu vou ter que distinguir o bem e o mal para fazer tudo visando o bem do próximo. E aí o Allan Kardec, ele vai tentar, mais uma vez como pedagogo, ele vai tentar estabelecer um limite, ou como é que eu defino o bem e o mal? E é interessante que a preocupação dele vai caminhar para definir o mal. Né? Lembrando aqui da fidelidade e a comunhão com Deus, né, dos 2 mandamentos. Então, o Kardec vai colocar o seguinte, né? Como é que eu distingo?
O bem é quando você age pela lei de Deus. Quando você é ao contrário da lei de Deus, é o mal. Mas se todos conhecem, mas nem todos compreendem, ainda está um pouco difícil. Porque aí como é que eu vou distinguir se eu não compreendo ainda? Até pela minha escala evolutiva. Eu tenho meios por mim para conseguir fazer essa distinção? Sim. Quando crê em Deus, a fidelidade a Deus, acredita. O maior simbolismo de Jesus na cruz, ou 2, né? Vai para a cruz e se entrega confiando única e exclusivamente em quê? Em Deus. Não importa o que vai acontecer com ele. Se é para lá que ele tem que ir, ele acredita, a fidelidade de Deus é maior do que qualquer coisa que ele vai passar. Tá? Então, opa, acho que saiu aqui, peraí só um instantinho. Vocês estão aí? Deixa eu só voltar aqui. Voltou. Sim. Perdão. Sim. Deu um tilt aqui, eu pensei que fosse a internet tivesse caído. Né? A fidelidade de Jesus é tão grande a Deus que ele vai para a cruz e se entrega aos desígnios de Deus. Seja feita a tua vontade. Sim, quando crê em Deus, fidelidade. Quando quer saber a vontade, né? Os Espíritos vão falar a vontade. Você precisa ter vontade. E quando usa a inteligência. Pensa. Quando vai lá no livro da natureza e vê a lei de Deus lá, porque as leis de Deus estão lá. As leis imutáveis estão na natureza. A natureza não dá salto, está tudo lá. Depende o quê? Da minha evolução moral de reconhecer isso. Domar o meu orgulho de reconhecer aonde buscar essa informação da lei de Deus. Interessante isso. E aí vamos lembrar que o Kardec, ele está, da mesma forma, né? Ele está tentando trazer, ou buscando uma forma de explicar para um aluno de terceira série como é isso. Porque depende da interpretação. Eu não tenho ainda todo. Eu posso querer, eu posso buscar, mas ainda tem um limite. E ele está preocupado com isso, vamos dizer assim. Né? É preciso ser fiel, mas ainda, se tem um limite natural, é o que é a palavra que ele vai usar, né? Como é que eu consigo trabalhar isso? Né? Como é que eu consigo realmente trabalhar isso? A própria lei para a gente, de uma certa forma, ela foi traduzida ou foi materializada para que a gente pudesse entender. Né? O que é que eu estou me referindo? Né? A interpretação que a gente vai dar à lei, que é o problema, a lei vem sendo, de uma certa forma, traduzida ou trazida para a nossa linguagem. E é onde isso fica mais claro, até mesmo em Jesus para Pedro. Né? Quando a gente bota o amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou amarás o Senhor teu Deus acima de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, são conceitos muito abertos para nós. E aí vamos traduzindo. Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. E aí vai chegar Jesus a Pedro. Quem matou a espada, pela espada perecerá. Aí Pedro parou. Porque aí entendeu. Eu estou ganhando definição para ajudar o meu entendimento, porque eu não consigo interpretar o mandamento maior. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ainda me falta. E essa interpretação é que gerou os equívocos. Não é a lei que está errada. A minha interpretação é o homem que fez da interpretação a descrença, o equívoco da religião, nas religiões. Não é a lei. E aqui a gente vê, nesse slide, justamente como é que a gente entende. Mas isso também gera uma interpretação, mesmo a última, e a gente vai chegar lá,
quem matou a espada pela espada perecerá, também não pode gerar uma interpretação errada da lei de Deus para a gente. Nós vamos chegar lá. Né? Então, Kardec, ele vai pegar, vamos dizer, o mal, o bem, ele já, de certa forma, entendeu. É ficar na lei de Deus. Eu tenho que aprender a interpretá-la. Então, eu reflito, vou receber a inspiração, que mesmo que não tenha sido de um profeta como Jesus, tem verdades ali. Eu preciso interpretar. Entendi. Né? Senão também não faria sentido o que os próprios espíritos estão fazendo por Kardec. Se os espíritos não respondem dessa forma, eles jogariam toda a codificação por água abaixo. Porque ela também veio através da mão de um homem. Então, por isso que o Kardec vai dizer: estude, analise, interprete, aprofunde, né? Para poder a gente criar, a fé é a única que pode andar lado a lado com a razão. E aí o Kardec vai fazer o quê? Né? Se a lei de Deus indica ao espírito que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando sai dela, ele vai entrar um pouco mais nessa questão para nos dar os subsídios de não errar. E vocês vão ver que ponto interessante, porque o Kardec, vamos lembrar, ele está com o Novo, Velho Testamento, Alcorão, tudo na frente dele, tudo diante dele. Ele estuda. Ele não está fazendo apenas um trabalho. Ele estuda. Né? Vocês vão ver que ponto interessante já já. Então ele vai tentar o quê? Vai buscar o mal é não fazer o bem. O mal é beneficiar-se do mal que o outro faz. Se eu for levado a contrariar a lei de Deus, e se eu fizer o mal baseado na lei de conservação, sobreviver, né? Mas se eu ignoro a lei e aí cometo um deslize, será que tudo isso vai ser pesado da mesma forma na balança? Existem alertas naturais para quando eu estou saindo da lei de Deus? Existem. E os espíritos vão deixar isso claro. Existem alertas naturais. Sim, a ignorância da lei é levada em consideração. Sim, a lei de conservação, o ato pode parecer aos seus olhos fora da lei de Deus, é por causa da sua interpretação, mas é ainda dentro da lei natural. Se você for levado a fazer algo, né, mesmo que você não diga, que você diga que foi irresistível, o que não é, mas isso também é levado em consideração. Sim, também é um mal se você se beneficiar do mal que o outro faça, porque é a negligência. Sim, não fazer o bem não quer dizer que você... Não apenas não fazer o mal, não quer dizer que você esteja fazendo o bem. Mas ainda bem não fazer o bem, ficar estacionário, não quer dizer que você está fazendo mal. E aí vem a grande frase dos espíritos, que não te preocupas. Porque a intenção e o prazer em fazer o mal é que é o problema. E cuidado, mais uma vez, para você não interpretar a lei de Deus errada, de forma errada. Porque Deus mede a intenção. Deus mede o coletivo, todo o universo. A mão da justiça, do outro lado, tem a misericórdia. Cuidado para você não interpretar a lei de Deus errada. Né? E mesmo com essa série de pontos, né, e os espíritos, perdão, né, ele vai dizer, Deus já media a intenção, né, o prazer de fazer o mal, os espíritos vão falar uma frase que está na 636, do que a diferença só há quanto ao grau de responsabilidade da transgressão da lei que é feita, que é a intenção. E mesmo com essa série, né, de pontos que o Kardec está puxando o esclarecimento, né, está trabalhando os espíritos, né, perguntando, né,
botando de uma forma bem acadêmica, bem didática, né, como está ali, os espíritos vão dizer para ele, né, bem claramente: não há ninguém que não possa fazer o bem. O obro da viúva. Ninguém pode dizer, eu não posso porque eu não tive condição. Não. Apenas o egoísta não encontra jamais a ocasião de fazê-lo. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Aí o Kardec que dá uma catucada. Né? Ele vai dar uma... Mas se eu for arrastado, impelido a arrastamento, tudo bem. Irresistível, não. Porque em meio à atmosfera do vício, de provas e expiações, vamos dizer assim, pode-se encontrar grandes virtudes. São os espíritos que tiveram a força moral, né, a palavra é minha, de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, por missão, exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, tem que ter as duas coisas. E lembrar que mais na frente, na 907, 908, ainda das leis morais, né, o Kardec vai perguntar, visto que o princípio das paixões é natural, constitui o mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. Excesso provocado pela vontade. Aí, como define o limite? Reconheçam, portanto, que uma paixão se torna perniciosa no momento que deixam de governar, que nós não governamos a paixão, e ela nos governa. A paixão, ela é necessária, porque ela é a vontade. Só que eu tenho que domar a minha paixão. Então, por isso que os espíritos vão falar, mesmo que eu seja impelido, não, olha, você pode ser arrastado, mas irresistível não é. Quem está no governo da situação é sempre o espírito. Sempre é o espírito. É o livre-arbítrio. Nós temos o poder de dizer não, vamos dizer sim. Pode parecer, mais uma vez, uma coisa muito estranha, mas Deus permite tudo. A gente só tem que lembrar que tem responsabilidades e a causa primária de todos os sofrimentos é quando a gente sai da lei de Deus. Mas se eu saio da lei de Deus porque eu sou ainda, não conheço tudo, é aquela criança que vai em direção à tomada, tem uma voz que fala, não, é natural o limite. Mas depois, se eu cresço, fico teimoso e boto o dedo, o não existiu, só que eu tomei a liberdade de botar o dedo na tomada, tomei um choque. Viram a diferença? E agora, mesmo eu sabendo que eu levo choque. Mas a voz que fala o não, ela existiu bem material e ela depois vai existir até dentro de mim. Porque se eu cometi um erro, eu nunca mais esqueço que eu cometi. Isso vai ter uma importância já já. Tá? Essa questão do mal, gente, né, o bem e o mal que o Kardec está explorando aqui, é bíblica. Né? Ela é bíblica. E é interessante porque vamos trazer lá dos tempos da Gênesis de Abel e Caim, né? Quando Caim mata o seu irmão, né? Eu não vou ler tudo aqui, eu estou trazendo só a passagem, está em Gênesis 4, 5, né? Por quê? Aqui é interessante porque é o irmão atentando contra o irmão. Lembra lá do ponto que Kardec falou, né? De fazer o bem ao outro, fazer as minhas ações de modo a fazer o bem ao outro, amar o próximo como a si mesmo,
Aonde começa, vamos dizer, a origem do mal, a não fazer o bem ao próximo, né? Abel e Caim, né? Aqui é o assassinato do irmão, mas na terra só há assassinato de irmão a irmão. Se somos filhos do mesmo pai, só tem assassinato de irmão para irmão. Não tem outro tipo de assassinato original, né? E aqui, o que Deus está trazendo nessa passagem, que Moisés está trazendo na Gênesis, essa passagem de Caim e Abel, justamente, e Yahvé é o Senhor, né, que está ali, né? É interessante porque ele está perguntando onde está Abel, Caim já matou Abel, né? Eu vou ler ali o 13 em diante, né? Então Caim disse a Yahvé, minha culpa é muito pesada, disse a Yahvé, para suportá-la. Vê hoje tu me mande de solo fértil, terei que ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. Do 13 até esse finalzinho, a expiação. É a essência. Infringiu a lei de Deus, ele matou, e aí expiou. Aí olha a lei de Deus. Né? E a velha respondeu, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem encontrasse. Olha a frase que está ali. Tá? Da lei de Deus. Esse é Deus falando com ele. E isso vai aparecer Jesus, está em Mateus, que ele está acertando o ensinamento. Está tirando da criança, da criança que aprende o não, para colocar para intenção, o pensamento. Jesus leva isso, esse amar o próximo como a si mesmo aqui, né? Tirando do material e indo já para o espiritual. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, não assassinareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E quem é aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Jesus está colocando o quê? O pensamento. Ele está trazendo esse ponto. Qual que a gente traz daqui? Eu estou saindo do não, para medir o quê? Acalmar a minha intenção de infringir a lei. Ele não está atuando depois que a lei foi quebrada. Ele está atuando antes da lei ser quebrada. É isso que Jesus está trazendo. E aí é o entendimento que Kardec vai fechar, pegando todos esses pontos, e aí vamos pegar essa lição aqui de Jesus, do ponto do não matareis, que ele sai do não pro nem pense, não tenha nem a intenção, para chegar justamente às leis morais. Porque Kardec vai falar das leis morais e vai deixar as leis da ciência com a ciência. E aí ele vai abrir muito isso. Né? Ele vai colocar em 10, sendo que os espíritos vão dizer para ele, a última lei de justiça, amor e caridade, você não pode separar, as 3 palavras precisam vir juntas, você precisa disso, é a mais importante. Muito interessante, porque elas vão passar por todos os pontos das leis de Moisés, os 10 mandamentos. Uma característica, né? O não.
Então, as leis de Moisés, para aquela sociedade, quando éramos crianças lá atrás, 1500 anos antes do Cristo, é o bebê. Então, não mata, não pode, não comete, não roube, não. É a proibição. Bem infantil. Bem infantil. Jesus, quando vem, ele coloca as 8 bem-aventuranças, porque os 2 maiores estão ditos, amar a Deus e amar o próximo. Ele traz o não e bota na intenção, só que ele leva o mandamento para o universo. Ele tira o teto do mundo e manda lá para o universo. E aí Kardec ele vai pontuar cada coisa. A gente percebe que a gente está saindo do não fazer. Onde é que está o código de conduta do que não fazer? O Velho Testamento. Quer saber onde a gente vai errar nesse momento, ou o que não pode fazer? Leia o Velho Testamento. Lá está tudo o que faz de errado, o que não pode fazer de errado, o que acontece quando faz de errado. E aí vem Jesus, mostrando como fazer o certo. Só que precisa de uma chave. Porque ele não modifica o não, mas amplia, liga os pontos. E aí, Kardec coloca as 10. A diferença? Né? Então, e aí está tudo ali. Ó. A lei da adoração, a lei do trabalho, todas elas. E eu vou falar da mais importante, até porque o nosso tempo já está, né, acabado. Eu já estou quase acabando aqui. Mas eu não queria deixar de falar da lei de justiça, amor e caridade rapidinho, porque é a mais importante. Né, que os espíritos vão falar para Kardec, é a mais importante e porque faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis. Né? Isso é interessante. Né? Justiça, amor e caridade. E aí o Kardec, como é que define justiça? Né? O que determina esses direitos, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Amar o próximo como a si mesmo. Eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. E aí, o que determina esses direitos? 2 coisas. A lei humana, contemporânea, e a lei natural, a lei de Deus. Aquilo que acontece independente do homem, não adianta ele se colocar contra. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Esse ponto aqui é interessante porque vai levar a gente à interpretação da quem ferir pela espada perecerá. Porque os espíritos vão dizer, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência, mesmo na lei humana, que é essa a consciência, a lei natural, a lei de Deus que está dentro de nós, que vai impulsionar a mudança o quê? Da lei mundana. Ela evolui. Necessária, contemporânea, mas evolui com a moral do espírito. Porque mesmo que a gente escreva hoje os direitos que existem, há uma imensidade de atos unicamente que a alçada do Tribunal da Consciência vai dizer para mim, está escrito, não é um transgredir a lei, mas a lei não está justa. Eu preciso mudar. Né? E aí os espíritos vão dizer, no coração do homem Deus imprime a regra da verdadeira justiça. Se está no coração, é um sentimento. O sentimento da justiça está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É natural. Então, quando aquilo ali está injusto, é a nossa consciência nos chamando. E é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus já pôs no coração, em estado latente. E com a caminhada do espírito, entende a lei, bota em prática, reencarna, é que ele vai entendendo, ele vai desabrochando esse sentimento, como é a fé. Essa passagem que está na Boa Nova, né,
que é Tiago perguntando a Jesus, né? Olha a interpretação, né? O Tiago vai falar para ele, para Jesus, o seguinte, né? Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima, do escândalo e do sofrimento. O que ele está se referindo? Se quem perecerá pela espada, quem ferir pela espada, então a lei de Deus é essa. Aí Jesus vai falar, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Aí ele vai dizer, também na lei escrito o homem providente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, ou seja, lendo a letra? Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, não tem sentido isso. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Ama teu Deus, ama. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Matando a obra, desfazendo a obra deliberadamente. Uma coisa é a lei natural de destruição, que para a gente basta observar a natureza. A folha cai todo outono, mas ela nasce. É uma lei de destruição. Um animal mata o outro apenas para comer como instinto de conservação. A bestialidade é nossa, porque quando eu pego isso e uso para tirar inimigos, tirar incômodos. Então eu saio do animal e vou para vir uma besta. Porque eu deixo aquele instinto animal de conservação que eu já tive ser usado fora da lei de Deus, fora do natural. E aí ele está dizendo aqui, ó, se nós prendermos a lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá outro. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, a gente não pode ter a interpretação que é a justiça de Deus é o olho por olho, dente por dente. Não é. Quem fere pela espada, ferirá pela espada, é uma tradução para que a gente entenda o que é amar a Deus. Mas não pode ser ao pé da letra, porque aí eu vou dizer, então a lei de Deus é essa. Se eu matei, agora eu vou morrer. Não. Não, você está ao pé da letra. Cuidado. Você pode, você e o seu irmão, dar outra face. Num sentimento de juntar a fraternidade e sair disso. Não é obrigado. Isso não é a lei natural. Cuidado que a gente está interpretando errado. E aí entra essa lei. Por quê? A justiça e os direitos, elas se aperfeiçoam no amor. E o amor se expressa através do quê? Da caridade. Paciência, benevolência e indulgência. O amor é a lei própria da vida. Dentro do plano grandioso da Universidade Universal. Né? O que acontece comigo quando eu cometo um delito da lei de Deus? A justiça da reencarnação. A aquisição intelectual para melhor entender a lei de Deus e viver sob a lei do amor. Aí está a justiça de Deus. Reencarno. Mas reencarno como o quê? Uma mesma família, com os mesmos artistas, aprendendo a amar. Se eu matei alguém, ele vem como meu filho, vem como meu pai. Se eu adulterei, vem como minha esposa, como minha filha, para eu aprender a amar. A história, as obras subsidiárias é cheia de exemplos disso. Essa é a justiça de Deus. Amar o próximo. Não é olho por dente. A gente se equivoca. Né? Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, essas algemas que fundimos para nós mesmos. Nós criamos uma causa, quem administra a execução da lei é Deus. Então, e a lei de ação e de reação não é apenas de Talião. Não é isso. Tá? A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos seus corações.
e que representam quase a totalidade dos seres humanos do Império Romano. O que é isso? Se eu estou fora da lei de Deus e continuo fora da lei de Deus, todos aqueles que estão fora da lei de Deus vão se encontrar onde? Matando irmão contra irmão. É o arquétipo de Abel e Caim. Filhos de Caim. Por quê? São filhos do adultério, filhos do pecado. Jesus disse isso para o Sinédrio. Vocês não são filhos de Abraão. Eu sou antes de Abraão. Vocês são filhos de Caim. Filhos por quê? Continuam matando o irmão, não permitindo que a luz chegasse a todos. Essa é a frase de Jesus para o Sinédrio, né? E aí, para terminar, né, o professor Allan Kardec traz no final da terceira parte essa reflexão que eu deixo para todos nós, né? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, né? Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais vezes a nossa consciência, veríamos o quanto temos falhado sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem algo de mais precioso do que um aforisma que geralmente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não deixam margem às opções. Respostas que são outros sim, argumentos pessoais pela soma das quais podemos computar a totalidade do bem e do mal que existe em nós. A nossa consciência culpada, gente, na consciência que já matou, né, ela vai esperar o olho por olho, dente por dente. É nosso, né? A gente vai esperar a violência, né? Só que a lei de Deus não é isso. A lei de Deus vai nos receber com amor, sempre com amor, né? Então aí eu agradeço a vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui para poder vê-los novamente, porque senão não vejo. Cadê que está? Eu acabo não vendo vocês. Ups. Ah, tá aqui. Parou? Parar de compartilhar. Vocês estão aí, todo mundo? Não. Estamos aqui. Compartilhar. Sim, tá todo mundo aqui. É porque Todos aqui. todo mundo aí. Só para fazer aqui, para parar de compartilhar. Não parou. Aí são as maravilhas modernas, gente, né? Deixa eu fazer assim que ele vai. Vitor, Rosana. Oi, tô aqui. Olha só, hoje, por escutar você mais uma vez, eu não sei se você está me escutando bem, mas você me deu hoje um alargamento em cima do que eu tenho estudado a minha vida inteira com relação à ciência humana, sabe? Da área em que eu atuo, né? Que é a área de direito, e que eu tinha me debatido muito de acordo com os ensinamentos da doutrina e o que está acontecendo na nossa vida atual. Hoje você me deu uma resposta muito, muito simples, que eu sempre acreditei que a nossa Constituição não deveria ter sido modificada, né? E ela é muito infelizmente, pela nossa condição de entendimento do que seja isso aí que a gente colocou agora, que é a lei de amor.